Olá e seja bem-vindo ao Dio Futebol, o canal onde três adolescentes ditam, informam e opinam sobre o futebol mundial, mas principalmente o futebol brasileiro. E no vídeo de hoje, nós vamos voltar no tempo em 2012 para ser exato e vamos ver o time do Corinthians campeão da Copa São Paulo de futebol júnior daquele ano e ver onde os jogadores do time foram parar e onde estão em 2020, seja um jogador que hoje está no topo do futebol europeu ou um jogador das piores divisões do Brasileirão. Aliás, nós vamos focar nos 11 titulares da final da Copinha principalmente. E com isso, vamos pro vídeo. Douglas Tanque, Passos Ferreira. Para começar a lista, temos o artilheiro do Corinthians daquela Copinha, o Douglas Tanque. Marcando impressionantes 6 gols em 8 partidas, o centroavante mostrou um belo destaque, mas por algum motivo nunca chegou a ser aproveitado no timão e nem chegou a subir para o profissional. O Douglas passou 2 anos sempre emprestado para clubes menores do futebol brasileiro e quando finalmente foi liberado, parou no Japão. Após passar pelo México e Tailândia, o Douglas acabou em Portugal, pelo Passos Ferreira, onde tem jogado relativamente bem, já marcando 20 gols na sua passagem lá e ajudando o clube a subir para a Liga NOS em 2019, e parece estar bem feliz no clube. Ravi Pachoa, CF União. Naquela copinha, o Pachoa não teve muitas chances, porque era o goleiro reserva do time. Mas aí, por que a gente botou ele no vídeo? Porque ele precisou entrar na final após uma lesão do goleiro titular. Estranhamente, após a copinha, o goleiro não tem nenhum registro futebolístico, porque após ser liberado do Corinthians, não recebeu boas propostas e virou motorista de Uber durante 4 meses para conseguir viajar para Portugal para assinar com um clube pequeno, o Sartanense. Hoje, o Ravi se encontra no CF União, que foi rebaixado da 2ª divisão portuguesa, mas após ser motorista, acho que jogar lá não seria ruim não. Matheus Vidotto, Tóquio Verde. Agora chegamos no goleiro que realmente foi titular da Copinha, o Matheus Vidotto. Dizer que ele foi, junto com o sistema defensivo do time, impressionante na Copinha é um eufemismo enorme, porque eles tomaram apenas 2 gols em 8 jogos, uma marca muito boa. O estranho é que ele é um dos únicos jogadores da lista que ficaram muito tempo no Corinthians, mas nunca como titular, sempre sendo o 4º goleiro do timão. Em 2017, foi praticamente afastado do time após uma lesão longa, e aí naquele ponto, sabia que não ia mais jogar. Então saiu após o fim de seu contrato, e foi parar na J2 League, que é a 2ª divisão japonesa, pelo Tóquio Verde. Leandro, Real Ariquemes. Novamente, agora temos um outro substituto da final, o Leandro, que ao contrário de muitos da lista, não conseguiu ter chances em um futebol de alto nível profissional, passando 4 anos emprestado para clubes menores até sair para o Taubaté em 2016. Infelizmente, o atacante nunca chegou a se destacar em algum lugar, passando em clubes menores sem divisão do futebol brasileiro. Ele passou uma temporada no Catar, onde admitiu ter sido muito infeliz, e disse que até poderia ter uma depressão naquela época, e por isso, mesmo com um salário menor, decidiu voltar ao Brasil pelo Real Ariquemes para jogar a Copa do Brasil. Cris, sem clube. Agora estamos em uma situação única na lista. Temos um jogador que aparentemente meio que desistiu do futebol, já que está sem clube há 7 anos, então assumimos que ele está aposentado. O lateral Cris era titular daquele time da Copinha, e mesmo não sendo destaque, definitivamente não era intercambiável, ao ponto de ser apenas para cumprir o time ou algo assim. Infelizmente, muitos já pensam que se aposentou, mas sem um anúncio oficial, apenas dizemos que ele está sem clube. Seu último registro no futebol foi quando estava emprestado por Bragantino, onde jogou bem pouco, e desde então nunca mais jogou futebol profissionalmente, pelo menos de forma oficial. Antônio Carlos, Orlando City. Para começar a falar da dupla de zaga mais segura da Copinha daquele ano, temos um zagueiro que ironicamente hoje é jogador do rival, o Palmeiras. O Antônio Carlos, infelizmente, não foi aproveitado pelo seu técnico na época que subiu, o Mano Menezes, e foi emprestado muitas vezes. Acabou nunca sendo aproveitado no Corinthians, e por isso foi para o Tombense, onde se destacou muito, saindo para a Ponte Preta, onde sua forma continuou ótima, e aí foi parar no Palmeiras.
Mesmo sendo reserva, quando jogava era consistente e por isso conseguiu um lugar emprestado na MLS pelo Orlando City, onde conseguiu titularidade em todos os jogos desde que chegou no clube. Marquinhos, PSG. Chegamos agora na outra parte dessa dupla, mas principalmente chegamos no melhor jogador da lista. Antes era uma boa promessa do Timão e hoje é o principal defensor da seleção brasileira. Marquinhos subiu rapidamente para os profissionais e, ao contrário de seu parceiro de zaga na Copinha, ele teve pelo menos algumas chances, mas onde se destacou mesmo foi na Roma, que o contratou por empréstimo antes de decidir comprá-lo em definitivo por quase 6 milhões de euros. Após se destacar na Itália, decidiu mudar de lares para Paris e devagar e sempre foi subindo de patamar e hoje ele está lá em cima na discussão de ótimos zagueiros do mundo inteiro. Denner, São Bento. Para terminar essa defesa sólida do timão da Copinha, temos o lateral Denner, que ao contrário de sua contraparte da lateral direita, teve um bom destaque na competição, mas os dois não foram aproveitados no profissional do timão. Ele foi emprestado 4 vezes até 2015, quando foi liberado do Corinthians, e desde então ele virou um nômade do futebol, passando por 11 clubes diferentes em 5 anos, incluindo Red Bull Brasil, Penapolense e o Famalicão do Portugal, entre outros. Em agosto deste ano, ele se transferiu para o São Bento e atualmente está jogando a Série C pelo clube. Gomes, Prudentópolis. Para chegar no meio-campo daquele time, temos o Gomes, que até teve chances, mas antes vamos falar da função dele no time da Copinha. O time jogou a final com um 4-3-3 de 2 volantes, com o Gomes sendo um deles. Mas infelizmente, os zagueiros levaram mais destaque pela proteção ótima que fizeram pelo torneio inteiro. Ele até teve chances ao subir para o profissional, mas isso aconteceu por terem poucos reservas para o Ralf na época. Então o Tite até deu chances para o volante, mas ele não as aproveitou. Desde então, o Gomes, que foi liberado, jogou em times menores, como o Guaratinguetá e ABC, e desde 2018 ele joga no Prudentópolis. Anderson Rosa, São Caetano. Lembra que o time tinha uma dupla de volantes? Então agora temos o outro, mas infelizmente os 2 volantes sofreram com o mesmo problema, dos zagueiros na Copinha levarem muito mais destaque pela proteção espetacular que fizeram pelo torneio inteiro, e por isso o Anderson nunca nem sequer subiu ao profissional e foi liberado da base direto. Como esperado de jogadores de baixo escalão no Brasil, ele virou um nômade, que raramente passa mais de um ano em um clube só, tanto que em 2019 apenas passou por 3 clubes diferentes até passar no São Caetano, onde se mantém até agora e tem mantido uma boa regularidade. Mateuzinho, Atlético Goianiense. Agora voltamos a um dos destaques da Copinha, não só pela criação qualificada que fazia, mas principalmente pela sua chegada perigosa na área, inclusive sendo um dos artilheiros do time, com 5 gols em 8 jogos. Esse aqui o Corinthians podia ter utilizado, mas acabaram não fazendo, emprestando ele direto após a Copinha. Nunca sequer passou a treinar com os profissionais, e desde então passou pelo Portugal no Estoril e no México pelo Juárez, mas hoje ele está no Atlético Goianiense, onde era um dos melhores do time em 2019, mas após sua subida para a Série A, ele perdeu espaço para jogadores que estão se destacando, como o Ferrarese e o Edson, que são titulares do meio-campo. Giovani, Coritiba. Surpreendentemente, o Giovani conseguiu se manter no Corinthians mesmo após a Copinha, conseguindo até aparecer no Brasileirão daquele ano e fez parte da equipe que foi campeã mundial lá no Japão, e conseguiu ficar no timão até 2017, pois estava sendo principalmente emprestado em muitos anos. Após ter seu contrato liberado, foi parar no São Bento, mas era consideravelmente acima do nível do clube, e não conseguiram manter o atacante por muito tempo, subindo na pirâmide do futebol brasileiro. No ano passado, seu destino foi o Coritiba, e assim como Mateuzinho, perdeu espaço após a subida do Coritiba para a Série A, mas foi uma peça importantíssima para o Coxa na Série B. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e assista outros vídeos. Se você não gostou, deixe seu dislike e explique o motivo nos comentários, já que somos um canal iniciante, então qualquer crítica ou feedback, seja positivo ou negativo, é sempre apreciado.
Se você pensa que a gente devia ter falado de outro jogador do Corinthians daquela copinha, escreve aí nos comentários. Muito obrigado por assistir, clica aí o vídeo que deve estar aparecendo na sua tela agora, e até o próximo vídeo.